Olá, amigos, bem-vindos a mais um MDA Connection. Esse que é um momento e um canal para que a gente converse um pouquinho sobre liderança de desbravadores e aventureiros. E, aliás, esse aqui, naturalmente, é um treinamento dos desbravadores, mas como esse tema é importante também para aventureiros, esse vídeo vale para vocês, aventureiros. Por isso eu estou hoje aqui, ó, com o lenço do desbravador, mas com a minha camiseta da equipe de regionais de aventureiros, representando os dois times, porque este assunto é muito importante, é sobre a prevenção de abusos e de situações que possam agredir as nossas crianças, e nós vamos conversar hoje com um convidado muito especial, é o advogado da Associação Norte Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Dr. Fernando, bem-vindo, está conosco aqui no MDA Connection, que é o nosso canal de treinamentos. Obrigado, pastor, pelo convite. Olá, amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho desse assunto que é muito importante para a proteção das nossas crianças. Legal, vamos lá. Fernando, a gente está trabalhando a partir do ano de 2026 com uma nova lei, um novo critério que estabeleceu que todos os que ajudam no clube de aventureiros ou de desbravadores, eles precisam entregar uma certidão de antecedentes, certo? Eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre essa nova lei, que não é uma lei da Igreja Adventista, é uma lei nacional, né? E como é que nós estamos entrando de acordo com essa lei, como é que os líderes de aventureiros e desbravadores podem nos ajudar com isso, o que vai ser obrigatório para eles e como é que é o procedimento, então, para esse tipo de documento. Bom, pastor, amigos, o pastor já adiantou, é uma alteração legislativa. Essa lei, na verdade, ela não é nova, ela é de 2024, então tem quase 2 anos aí que ela já está no caminho e a gente precisa se adequar. E o objetivo da lei que ela obriga todos, independente se é instituição pública, privada, se é instituição sem fins lucrativos ou não, todas as pessoas que trabalham com criança e adolescente, tenham certidão de antecedentes criminais e ela deve ser atualizada a cada 6 meses. Então, é obrigatório, faz parte como se fosse um meio de proteção, né, uma ferramenta para ir inibindo, tirando essas pessoas que têm esse hábito de aproveitar de certas instituições para se aproveitar das crianças. Então, entra no site do tribunal, coloca as informações e aí você tira essa certidão. Ok. Isso vai ter que ser atualizado, então, todo ano, certo? Todo ano? A cada 6 meses, pastor. 6 meses. A cada 6 meses. A cada Muito 6 bem. meses. Então, meus amigos, você já sabe, a partir de agora é uma regra que não tem negociação. Se você faz parte do Clube Desbravadores ou Aventureiros, você é um adulto, se você está na rede familiar de aventureiros ou na direção do Clube Desbravadores, você tem que tirar a sua certidão, você vai ter que obrigatoriamente, a cada 6 meses, entregar essa atualização. E para quem que você vai entregar? Vai entregar para o diretor do clube, vai ficar com uma cópia disso na pasta do clube e também vamos ter ali, junto com o pastor da igreja, arquivado nos arquivos da igreja, uma cópia dessa documentação. Como é que funciona, doutor Fernando, para a pessoa conseguir essa certidão? Onde que ela entra? E aí a grande pergunta que muitos estão fazendo é a seguinte: eu tenho que pegar isso a nível nacional, a nível estadual? Eu morava em outro estado, tenho que pegar daquele estado que eu morava ou daqui que agora eu mudei para cá? Como é que funciona tudo isso? Dá uma explicação geral para a gente. Excelente pergunta, pastor. Quando nós analisamos a lei, a gente entende o objetivo dela. O objetivo dela é a proteção da criança e do adolescente. E quando nós solicitamos a certidão para os nossos líderes, não é apenas para cumprir um protocolo, é para cumprir aquilo que a lei realmente quer, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nós já fizemos alguns testes, quando a gente pega o federal, em buscar outras pessoas que foram condenadas e ela aparece como certidão negativa. Então, o que nós optamos? Pegar do estado de Santa Catarina e o estado de origem da pessoa. Vou dar um exemplo. O meu RG é do estado do Mato Grosso do Sul, onde eu me criei, morei por muitos anos, e ali é meu RG. Então, eu, Fernando, hoje sou um líder aqui do clube em Joinville. Eu vou pegar uma certidão lá do estado do Mato Grosso do Sul e uma de Santa Catarina. Mas por que burocratizar? Por que isso? Infelizmente, pastor, o sistema eles não são unificados, eles não se conversam. E como eu disse, o objetivo é a proteção das nossas crianças. Vamos supor que esse agente que tem a prática de fazer isso fez lá no Mato Grosso do Sul e se mudou para Santa Catarina.
não vai se conversar as informações. Uhum. Ele pode ter uma certidão negativa aqui, mas no Mato Grosso do Sul ser positiva. Uhum. Então, com o meio de atingir o propósito da norma, nós vamos pegar. Então, se o teu RG é lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, qualquer estado do Brasil, você vai pegar um lá e o de Santa Catarina. Então, se você é de fora, 2 certidões. Ah, você é de Santa Catarina, sempre foi daqui, só o de Santa Catarina, Uhum. sempre do Tribunal de Justiça. Uhum. Perfeito, muito bom. Sobre essa questão da certidão, mais alguma dica, alguma coisa que a gente não citou aqui, você queria falar aqui para instruir nossos líderes? Além disso tudo, esse material vai para vocês. Aqui vocês irão ver que tem todos os estados da federação estão aqui. Então, eu quero lá do Sergipe, por exemplo. Você vai clicar aqui, ele vai te direcionar lá para o Tribunal de Justiça do estado do Sergipe e assim sucessivamente. Aqui está um pouquinho azul, talvez não dê para ver direito, mas no dia você vai conseguir ver. São links aqui e você vai para lá. É importante o cuidado com as certidões. As certidões, pastor, ela tem e terá dados sensíveis, como nome, RG, CPF, filiação, inclusive se eventualmente ela for positiva. Por isso que no armazenamento disso, ela tem que ser sempre em sigilo, ela não pode ser divulgada. De repente, se você viu uma certidão positiva, converse com o seu pastor para conversar com esse líder, com esse voluntário, sobre a certidão, de forma bem discreta, apenas com ele, sem divulgar isso. E as certidões sempre guardadas na pasta, assim como as autorizações de viagens e tudo mais. Por quê? Porque ele tem dados sensíveis, que isso pode também gerar outras consequências. Uhum. Lembrando, galera, que você dirige como líder um clube de desbravadores ou de aventureiros e o clube não tem obrigação de aceitar qualquer pessoa. Qualquer que seja o motivo, se a certidão der positiva, cabe a vocês avaliarem se vocês querem ou não ter essa pessoa no clube. O clube não é um direito que todo mundo tem. O clube é uma opção e, se estiver de acordo com a liderança e com os princípios do clube, a pessoa pode ser aceita. Mas o clube não é um direito de ninguém. O clube é uma organização da Igreja Adventista para meninos e meninas de 10 a 15 anos, ok? Com esses objetivos já conhecidos. Doutor Fernando, queria te perguntar aqui sobre as situações de abuso. Quando o líder do clube fica sabendo, às vezes a criança confia no diretor ou no conselheiro, conta alguma coisa, ou então o conselheiro ou o diretor percebe uma situação de abuso que está acontecendo. Quais seriam os passos e procedimentos? Como é que a gente se organiza para poder ajudar essas crianças? Pastor, antes de responder essa pergunta, eu vou entrar um pouquinho no que o pastor mencionou anteriormente. Vamos supor que um líder, um membro, aliás, um voluntário, entregue uma certidão e ela seja positiva. É importante essa afirmação, porque assim, tem que ver por que ela saiu positiva. Vamos supor que a pessoa recém se converteu e lá atrás ela foi apreendida, por exemplo, por embriaguez ao volante. Não está relacionado à criança e adolescente. É a vida pregressa dela. Aí ela vai solicitar uma certidão explicativa e ali vai dizer o porquê que aquela certidão saiu positiva. Não está relacionada à criança e adolescente. É um outro caso. Porque essas pessoas, elas não trazem risco para as nossas crianças. Então, isso que o pastor falou é um fato. Nós não somos obrigados a aceitar a todos. Se eventualmente saiu positivo, você não quer correr o risco, você chama o seu pastor, conversa com a pessoa. Às vezes você vai falar, não, mas ele, poxa, é uma pessoa dedicada. Então, vamos tentar entender o porquê que essa certidão saiu positiva. Se for algo relacionado à criança ou adolescente, aí não tem como, não tem como ficar. Se for qualquer outra coisa que não esteja relacionado a isso, não teria um problema de imediato, principalmente se for uma pessoa recém-convertida e assim por diante. Legal. Tendo denúncia, pastor... Posso fazer mais um parênteses aqui? Claro, claro. Vamos lá, antes da gente chegar na pergunta da denúncia, né? Gente, só lembrando aqui mais uma vez, se nós estamos falando de clubes bravadores, o clube é só para meninos e meninas de 10 a 15 anos. Quem tem mais do que essa idade, 16 para cima, já está em alguma forma engajado na liderança. Portanto, obrigatoriamente é membro da igreja, é batizado membro da igreja. Neste caso,
independente de certidão negativa ou positiva, cada nome terá que ser votado na comissão da igreja, da sua igreja local. E a comissão da igreja tem todo o direito, sem dar qualquer explicação, de decidir quem pode e quem não pode ajudar na liderança dos desbravadores. Essa é uma prerrogativa da liderança da comissão da igreja, e eles têm total liberdade para decidir quem vai fazer parte ou não do clube. No caso dos aventureiros, quase a mesma coisa, com exceção da rede familiar de aventureiros, que aí nós temos os pais não adventistas que participam com os seus filhos. Entretanto, nesse caso, aí está submetido a esse critério da certidão de antecedentes, e ainda assim a liderança do clube vai avaliar. A gente tem uma aula aqui sobre os requisitos para que pais possam ser admitidos na rede familiar de aventureiros. A liderança tem o direito de avaliar isso e ver se cumpre ou não esses requisitos, tá bom? Vamos de volta para aquela pergunta: o que fazer quando a gente percebe uma situação de abuso, de ameaça às crianças ou aos adolescentes? Quais são os procedimentos que nós vamos tomar para agir em prol dessas crianças? Vamos lá. Pastor, existe um voto da igreja, né, a respeito desse tema. A partir do momento em que o líder ele toma conhecimento de um possível assédio, a criança ou adolescente confiou a ele a contar, nós temos a obrigação legal de tomar alguns passos. O primeiro passo que você vai fazer é conversar com o seu pastor e explicar a situação para ele. O pastor já está orientado, ele sabe qual é o caminho, ele irá entrar em contato comigo. Nós, enquanto escritório da igreja, sede ANC, iremos fazer a denúncia à Polícia Civil, iremos comunicar ao Conselho Tutelar para que eles façam a investigação. Vamos passar todas as informações que nós temos, todas as informações necessárias. Se foi dentro do clube, durante as atividades do clube, nós iremos colocar à disposição dessa criança ou desse adolescente, claro, com a autorização dos pais deles e tudo mais, um psicólogo, para que possa estar trabalhando talvez um trauma que eventualmente tenha acontecido ali, certo? E de imediato, esse líder que estava junto com as crianças e adolescentes, ele é afastado de imediato. Lembrando, ele é afastado e não removido como membro, por quê? Nós precisamos esperar as investigações. Se eventualmente lá na frente ele for condenado, aí a igreja vai se reunir para adotar as medidas que estão no manual da igreja. Enquanto isso, ele fica impedido de trabalhar com criança e adolescente dentro das dependências da igreja. Perfeito. Mais alguma dica, doutor? Tem mais algum conselho aí para os nossos líderes? Amigos, utilizem o Quebrando o Silêncio para conversar com os nossos bravadores, com os nossos aventureiros, estimulando eles a fazerem denúncia. Existem inúmeras maneiras hoje de assédio, não é só o contato. As redes sociais hoje estão livres, qualquer um pode mandar mensagem. Mensagens também são mecanismos de assédio. Pessoas utilizam isso para poder falar palavras indevidas para as nossas crianças, nossos adolescentes. Se soube, mas eu não sei se é verdade, não duvide da vítima. Não cabe a nós, nesse momento, dizer se é verdade ou não. Cabe a nós colher as informações, levar isso às autoridades competentes e eles irão fazer as investigações dele. É importante que nós tenhamos isso em mente. Ficamos sabendo, encaminha para o pastor e nós vamos fazer o procedimento que deve ser feito. Por que isso é importante? Por dois motivos. Proteger principalmente a criança, proteger a liderança de eventual omissão, que se você soube, não contou, e lá na frente se descobre, existe uma omissão. E o nosso objetivo aqui, é claro, é proteger nossas crianças, proteger você, líder, que está no dia a dia lidando com essas crianças, e também proteger a igreja dessas pessoas que utilizam o clube e os aventureiros para fazer mal às nossas crianças. Ok. Muito obrigado, doutor Fernando. Deus abençoe seu trabalho e parabéns aí pela sua atividade aí à frente dessas coisas todas, protegendo nossas crianças e também organizando a todos nós no ministério. Muito bem, meus amigos, agradeço a vocês pela atenção. Esse é um assunto importantíssimo, dê muita atenção, muito carinho para isso. Obrigado pela sua audiência. Você já sabe, isso aqui também faz parte do nosso treinamento básico para diretoria ou treinamento avançado. Você tem que fazer agora o seguinte, você vai escrever um parágrafo daquilo que você aprendeu, vai somar com todo o seu relatório do curso e vai enviar para o seu regional.
tá bom? A gente se vê por aí. Grande abraço, fique com Deus. Maranata.